Continuação da leitura do livro Nós, o Atlântico em Solitário, da Tamara Klink. Terça-feira, 900 milhas, primeiros atobás. Procuro com meu binóculo um rochedo, um farol, algum sinal do arquipélago de São Pedro e São Paulo. Chamo no rádio por vezes seguidas em vão. As milhas faltantes parecem se esticar. A parte direita deste caderno é cada vez mais fina e o barco sempre inclinado para a direita. Ando de lado, durmo com os pés encaixados no fundo dos armários, as pernas encolhidas para a cintura encaixar no móvel da pia. As comidas da panela deitada sempre ficam meio queimadas, meio cruas. Entro em um debate com o cansaço para me convencer de cada gole de água, de cada refeição, de cada saída para olhar para o horizonte e constatar, sem surpresa, que ainda estamos sozinhas. Secam as canetas. Preciso usar nanquins de ponta para cada vez mais grossas, que quebram e criam fendas nas letras. Releio os meus livros de poesia, torcendo para ter esquecido a paisagem, o caminho, o rumo de cada poema. Torcendo para desta vez entender algo que ficou em suspenso. Torcendo para que o mesmo mapa me leve a um novo destino. Sempre leva. Me sinto mais fraca. Apesar de os braços estarem mais firmes, minha represa de motivação é rasa. Me sinto presa a números que não mudam, dedicada noite e dia a perseguir a quina do vento e a fazer mágica com as palavras. Passo a manhã imaginando que eu teria visto se estivesse um pouquinho mais ao leste. Da próxima vez espero passar mais perto das ilhas. Se minha mãe estivesse aqui, certamente teria um guia de aves do Brasil e reconheceria todas as espécies, saberia dados e curiosidades. Me arrependo de não ter um livro assim. Olho as aves e sou obrigada a chamar todas de pássaro. Uma ave toda marrom, talvez um atobá, voa tão perto, que tenho a impressão de que vai perfurar a vela com a flecha do bico. Ela faz 3 círculos ao redor de nós e segue para leste. Enquanto ela fica cada vez menor e se mistura com as ondas, eu me despeço, em silêncio, da primeira prova viva das terras do Brasil. Quarta-feira, linha do Equador. Cruzei o Equador, esse anel que inventaram para nos dividir em metades. Eu não vi nenhuma rua dividindo os dois lados, não vi nenhuma placa que dissesse bem-vinda, não vi nenhuma linha traçada no céu, anunciando o começo do sul do mundo. Nem vi pedágio, posto de alfândega, fogos de artifício, letreiros luminosos, bandeirolas. Netuno não saiu do mar para nos dar passagem. A paisagem continua parecida, mas eu cruzei a fronteira entre o norte e o sul, consciente de que, de agora em diante, as águas deste oceano giram em sentido anti-horário. 500 milhas para frente. Você sabe, parece tão pouco e parece tanto. Recorro à arma secreta. Eu abro a carta do Thomas, que diria que, anos depois, eu me reaproximaria do meu primeiro namorado. Ia do Mathieu, amigo da faculdade. Abro o envelope que Loira me deu quando fui para o intercâmbio. Nele tem uma última carta que eu deveria ler antes de voltar ao Brasil. Anos depois, estou finalmente a caminho. Guardei-as com tanto cuidado, criei tanta expectativa que eu leio com a impressão de que são curtas demais. Mesmo assim, a leitura me faz bem. Estou certa de que a distância esclarece vínculos, a falta é geradora de novos caminhos. A solidão é amiga da saudade, e a dor também é mãe do crescimento. Hoje eu cruzo a fronteira entre os hemisférios. Eu vim para cá para juntar minhas metades. Quinta-feira, menos de um dedo até o Brasil. Noite escura, o vento canta. De madrugada eu acho 2 pássaros pegando carona no guarda-corpo do Sardinha. Um deles me deu um baita susto, chegando perto de mim no escuro, quase invisível. Dei gritinhos para afastá-lo e poder terminar o jantar. Mas eu acabei jantando escondida da fera inofensiva, de luzes apagadas dentro do barco. As ondas passam, molham dentro, criam poças e os pássaros permanecem empoleirados com firmeza nos cabos de aço. O céu está coberto de pontinhos brancos, como pedras de sal, espalhadas no teto do universo. Eu tenho a impressão de que as estrelas estão tão perto que o mastro pode tocá-las. A cara do barco enfiada no desconhecido, mergulhando na água preta. Um navio no horizonte. O primeiro, desde Cabo Verde. Agora terei que ficar mais atenta. As luzes do outro barco me lembram da vida que dividem este mar comigo. Me lembram das saudades dispersas do oceano e do nosso pacto com a solidão. Lembram meu namorado, que hoje também navega. É muita utopia acreditar na gente?
Tem horas que eu acho que sim. Outras vezes penso que ele é capaz de entender minhas ausências. Em hemisférios diferentes, nossas vistas do céu se apartam. As horas dele se afastam das minhas. O sol nos queima de lados diferentes. Invertemos nossas estações. Na ponta da minha língua não há mais a dele. As palavras são o guarda-corpo do nosso vínculo, onde fico agarrada, virada para o vento. Debaixo das ondas, de penas salgadas, com a cara mergulhada na noite, sinto que meu namorado e as estrelas parecem mais perto do que estão. De manhã, saio com a câmera para fotografar nossos passageiros, mas eles voaram. 29 de outubro de 2021, sexta-feira, falta um quarto da distância. Passo a manhã ordenhando o vento que rondou. Longas ondas. Fazer as milhas correrem para trás enquanto ainda consigo avançar a 5 ou 7 nós de través. Às 10 da manhã, o vento enfraquece. Falta só mais um golfo de Biscaia. Escreve Henrique. Um golfo de Biscaia e umas 100 milhas, né? Respondo. Em 3 meses, esse golfo que tanto me assustou ficou pequeno. Eu começo a sentir um estresse para a chegada. Nanda e minha mãe escrevem sobre passagem de avião, hotel, imprensa, trabalho. Ainda tem muito chão. Parecem assuntos tão longínquos, tão supérfluos. Eu encontro as feridas que a viagem deixa no barco. A lista de avarias cresce. Preciso parar. Preciso chegar. Eu estou pronta para um encontro súbito com minhas pessoas mais queridas. Pronta para... ou talvez não. Pronta para vestir sapatos apertados e pôr os pés no chão? Ou para olhar os olhos de alguém que eu não conheço e falar sobre agora? Sobre ontem? Sobre os meses passados? Para me vestir por inteiro e me perguntar se a roupa combina, se está suja, se marca, se me cai bem? Pronta para cruzar as pernas, separar o garfo da faca, me dobrar para caber no calendário, desertar os pelos que reconquistaram seus domínios e pensar no que pensarão os outros antes de pensar no que penso eu. Será que eu estou pronta para deixar para trás os mais lindos nasceres e pores de sol, deixar as luzes da cidade esconderem à vista as vastas noites estreladas, deixar para trás essa fase da minha vida que, do alto dos meus 24 anos e 1,66 m de altura, eu não sabia que poderia cruzar países, ilhas remotas, linhas imaginárias, acidentes geográficos e alcançar o outro lado do mar. Quando tiro o zoom da carta, a flechinha da nossa posição já toca o destino. Então eu tenho 3 dias para conter o pranto e me aprontar. 3 dias até me olhar no espelho e encontrar no meu corpo as cicatrizes da viagem. É noite. Vento fraco e instável, o que significa que o leme de vento também não funciona. Estou a 12 horas de castigo com a mão na cana do leme. Em todas as vezes em que eu saí para dormir, o barco rodou e foi para trás, para o norte, me fazendo perder algumas horas. Me sinto naquelas provas de programa de auditório em que os participantes têm que ficar mais tempo com a mão no carro, ganham o automóvel, como um Big Brother. É nesses momentos que mais me faz falta ter alguém para revezar comigo as horas da paciência e dividi-las por 2, para me trazer novos assuntos quando os de sempre me cansarem, para poder fazer o barco voltar caso eu caia. Um dia, quem sabe, eu volte a navegar acompanhada. Mas, por alguma razão, desde pequena, eu sinto que um navegador completo veleja primeiro sozinho. E talvez, se houvesse mais alguém, eu não teria descoberto que era, sim, capaz de ficar o dia todo concentrada no mesmo rumo, 210 graus, até Recife. Eu vejo uma nuvenzinha escura e dali em diante nunca mais saio da sombra dela. Chuva, vento forte. A previsão de vento chutou a porta junto com um pirajá. Fui despindo o barco roupa por roupa, troquei a gênua pelo alto cambante e então pela tormentinha, a vela de mau tempo. Foi risando até sobrarem 2 triangulinhos nos mastros, fazendo a gente, mesmo assim, ir a 5 nós. Tudo vibrando. A água entra pelo teto. Até me acostumei a ficar conversando com balde e esponja para secar as poças do chão. Amanheço com um convés repleto de peixinhos voadores. Isso mostra que a gente estava mesmo debaixo de muita água. As mensagens da minha mãe chegavam, comemorando a aproximação, enquanto eu estava numa super depressão pós-estresse, após várias noites acumuladas sem dormir, com o barco molhado de novo, ou seja, zero clima festivo de fim de viagem. Eu acho que vou chegar tipo estopa velha de motor, igual a Zazá, nossa cadela, em dia de chuva, quando não sabemos onde acaba o emaranhado das folhas e galhos e onde começa o cachorro.
Depois de muito pensar, muito sofrer e nada fazer, arregaço as mangas e começo a arrumar o barco.